Ganhar bem não é sinônimo de acumular dinheiro, e essas profissões que eu vou falar aqui nesse vídeo vão provar isso para você. Hoje eu vou te mostrar algumas profissões que a pessoa durante um tempo fatura muito dinheiro, mas chega ali no final da vida da pessoa, no período de aposentadoria, no período que para ela ficar mais tranquila, ela acaba sem dinheiro e tendo que trabalhar um tempo a mais. Nesse vídeo de hoje eu vou citar 5 profissões, uma delas é a minha profissão, é a profissão que eu atuo. Quem não sabe, eu não sou economista, não trabalho com investimento, eu sou empresário na área da beleza, atuo como cabeleireiro, porém gosto muito de investir, gosto de compartilhar aqui meus investimentos com vocês, venho ajudando outras pessoas no meu grupo exclusivo, então vou falar de algumas profissões. Nesse vídeo eu já vou começar falando da profissão que eu atuo, que é como cabeleireiro, e aqui eu tenho um pouco de propriedade para poder falar sobre isso, porque cabeleireiro, sabendo trabalhar bem, até quem não trabalha bem, até quem é ruim, consegue faturar dinheiro. Caso algumas pessoas não saibam, tem gente que acha que cabeleireiro é CLT, é contratado, tem salário fixo. Não tem salário fixo, não é CLT. Todo cabeleireiro, ele é MEI ou ME para cima. O que seria? O MEI é uma pessoa que pode estar faturando ali até os seus 6 mil reais por mês. Vou deixar o faturamento aqui do ano que um cabeleireiro ele pode estar faturando sendo MEI, que é um valor de 81 mil reais por ano, que dividindo ali por 12 meses dá um pouquinho mais de 6 mil reais. E essa profissão ela é muito interessante porque a barreira de entrada dela é baixa. E eu não estou falando da pessoa que não estuda, justamente ao contrário, porque para você entrar na área da beleza com um mercado tão competitivo, você tem que estudar muito, realmente você tem que ser uma pessoa acima da média para conseguir ter um faturamento bacana. Porém, muitas das vezes a pessoa que começa do zero, começa sem muito estudo, também consegue faturar um valor. Ela começa a fazer o cabelo da prima, dos amigos, das amigas e já consegue faturar um valor que é muito maior às vezes do que o salário mínimo. E o que mais pega nessa profissão, e eu tenho propriedade para falar em termos da pessoa faturar bem, isso que eu tô falando de uma pessoa que é MEI. A pessoa que é MEI, ela tem ali um faturamento, igual eu comentei, até de 6 mil e um pouquinho por mês, que no ano dá um valor um pouco mais de 80 mil. Porém, se ela é ME, que é algo muito simples de acontecer, sendo ME, essa pessoa já tem um faturamento anual que ela pode estar fazendo de até 360 mil reais por ano, que daria em média uns 30 reais por mês. Nossa, Pablo, mas o cabeleireiro fatura isso? Fatura, eu conheço, eu como cabeleireiro tenho propriedade para poder falar sobre isso, e tem gente que fatura muito mais de 30 mil reais por mês. Principalmente se a pessoa é especialista em fazer cor, faz corte, vende cabelo, extensão capilar. Se você é mulher, tá vendo esse vídeo aqui, as mulheres, deixem aqui no comentário se você já procurou para comprar um cabelo, sabe que é caro, é um serviço um pouco mais caro, que o cabeleireiro também ganha um ticket médio maior, e é muito simples, principalmente se o cabeleireiro trabalha em região mais central, igual eu que tô aqui em São Paulo. Isso é muito normal de acontecer. Rio de Janeiro, Goiânia, estados com poder aquisitivo maior, o cabeleireiro chega tranquilamente em 30 mil se for uma pessoa ali determinada e focada. Mas aonde está o detalhe dessa profissão, que muita pessoa tem uma barreira de entrada curta, pequena, para poder entrar na área da beleza, diferente de um médico que tem que fazer a faculdade, tem anos ali estudando. Depois desses anos estudando, que vai ter ali a dívida ali, dependendo do formato que ele entrou na faculdade, sai com uma dívida, aí começa a fazer plantão, mas começa ganhando um pouco e depois vai aumentando, porém tem uma dívida que ficou lá muito grande no passado, diferente do cabeleireiro. Ele às vezes começa sem muito conhecimento, já começa faturando ali, fazendo uma progressiva, alisando o cabelo de umas amigas, alguma coisa assim, cortando um cabelo, e já começa a ter um faturamento. Aonde que tá o porém? Grande maioria dos cabeleireiros vem de classe humilde. Eu mesmo, Pablo, não vim de berço de ouro, vim de um lugar assim extremamente simples no Rio de Janeiro, chamado Belfor Roxo. Se você é daí do Rio de Janeiro, deixa um comentário aí sobre o que é Belfor Roxo. Todo mundo fala que é o pior lugar do Rio de Janeiro. Então, boa parte dessas pessoas vem de lugares humildes, às vezes não teve acesso a algumas coisas, nunca viajou para fora do Brasil, nunca comprou uma roupa de marca, nunca teve um bem material que para aquela pessoa sempre foi um grande desejo. E aí o que acontece? Se enrola justamente nisso. Porque quando a pessoa começa a faturar um valor bacana, que não é difícil de acontecer,
acontecer sendo cabeleireira, que eu tô falando da profissão cabeleireiro, a profissão que eu sou. A pessoa começa a faturar e fala assim, eu vou ganhar isso pra sempre. Aí a pessoa começa a se destacar, as coisas começam a fluir, aí contrata uma pessoa pra equipe, contrata 2 assistentes, daqui a pouco tá com 3, daqui a pouco consegue atender várias clientes no mesmo dia, começa a ter braços. Eu, Pablo, tenho minha equipe que é 4 pessoas, então eu consigo atender muitas pessoas. E automaticamente seu faturamento vai aumentando, você compartilha isso com a sua equipe, mas no final das contas você começa a ter um faturamento acima da média. E aí, como essa pessoa no passado nunca teve muitas das coisas e ela acha que aquela fase que ela tá passando é infinita, ela não junta dinheiro. E eu, Pablo, já vi muito cabeleireiro que eu olhava e falava, nossa, o faturamento dessa pessoa é bizarro. Eu lembro como fosse hoje, eu entrei numa conversa sobre dinheiro, sobre investimento, bem no início, quando eu nem era cabeleireiro, eu era assistente ainda, eu conversando com um cabeleireiro. E eu comentei com ele sobre investimento e tal, e ali ele chegou e falou assim, eu não tenho nada investido. Eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, como essa pessoa que fatura tanto não tem nada investido? E aqui tá um detalhe sobre essa profissão que trabalha muito com ego, muito com vaidade, muito com você se mostrar para as pessoas, você se destacar, e aí você começa a fazer o quê? Eu tenho que me mostrar comprando roupa cara, eu tenho que me mostrar comprando relógio caro, eu tenho que me mostrar comprando um carro legal, mostrando que eu tô viajando, e automaticamente a pessoa começa a fazer isso, o investimento dela, porque automaticamente você começa a se destacar, as pessoas olham, querem marcar, você é uma pessoa de sucesso, isso realmente funciona, porém você tem um preço muito caro, que às vezes pode ser que o seu fluxo diminua e aí você só gastou, investiu em algo que não te deu um retorno concreto, te deu visibilidade, você aproveitou dessa visibilidade para ficar criando mais visibilidade, mais um investimento, mais a base, o alicerce ali, algo que realmente é a fundação para sua vida. Muitas das vezes o pessoal dessa profissão não constrói. Então, se você é cabeleireiro assim como eu te incentivo realmente você focar muito nessa área da sua vida, não só como cabeleireiro, mas todo mundo que trabalha com arte, porque cabelo é algo muito lúdico. Então, às vezes, cabelo, arquitetura, a pessoa trabalha com algum tipo de algo que é muito criativo, ela tem dificuldade de fazer algo mais lógico, que é o investimento, sentar, fazer conta, e realmente às vezes pode ser que você não seja bom nisso, nem precisa ser especialista, mas quando se trata de dinheiro, aí a gente está falando de futuro, eu faria um esforço para você poder dar uma atenção mais para isso. Uma segunda profissão que não é tão simples de você se destacar, mas quando a pessoa se destaca, começa a ganhar muito dinheiro, e essa próxima profissão que eu vou falar aqui tem um estudo que é bizarro sobre ela, nem todo mundo consegue levar isso como uma profissão, se destacar e ganhar muito, porém quem consegue acaba no final da vida quase não conseguindo nada. E aqui eu vou falar sobre o jogador de futebol. Olha que dado interessante que eu pedi aqui uma inteligência artificial para poder me passar. 80% dos jogadores de futebol ficam endividados em até 5 anos após se aposentar. Então o cara começou a ganhar dinheiro, aí começou fama, se destacou, comprou Porsche, fez um monte de coisa, deu casa para todo mundo, padrão de vida tá lá em cima, lá no talo, agora chegou a hora de se aposentar, porque jogador de futebol se aposenta muito cedo, se aposenta sem conseguir manter o mesmo lifestyle. E aí o que consegue? Essa pessoa não tem consciência disso. Às vezes ela fala assim, tá, eu me aposentei, mas eu vou manter o mesmo lifestyle. Tá, mas como que tá entrando? Com que tipo de dinheiro? Você construiu algo realmente sólido na sua vida? Muitos do que se aposentam acabam basicamente assim, endividados até o talo e no prejuízo. E aqui não é eu que tô falando não, são dados realmente comprovados que até 20% depois que se aposentam, 20% dos jogadores vão à falência. Agora eu vou falar de profissões que são um pouco mais comuns e muitas pessoas acabam entrando nela, que aqui é o médico e dentista. Em média, um médico especialista começa ali ganhando seus 20 mil, dependendo ali do destaque, do posicionamento, Instagram, rede social, tudo que faz às vezes impulsionar, ganha muito mais do que isso tranquilamente. Mas aí vamos fazer uma conta, 6 anos de faculdade que essa pessoa acaba ali estudando durante um tempo. Aí vem mais 2 a 4 anos de residência. Aí mais especialização, um negocinho ali, um negocinho aqui, um curso aqui, outro ali. Aí quando chega uns 35 anos a pessoa começa a ganhar dinheiro. Realmente ganhar dinheiro de verdade. Mas aí que tá algo interessante. Quanto custou para essa pessoa chegar até ali os seus 35 anos para começar a ganhar dinheiro? Se for uma faculdade de elite para a pessoa se formar ali em medicina, ela vai deixar aí no curso dela em média quase R$1 milhão. E aqui eu tô englobando livro, material, mensalidade. Se a pessoa quiser fazer uma pós, um curso, alguma coisa relacionada que ela vai precisar fazer, já tá tudo englobado. Se for de elite, vai gastar em mais de R$1 milhão tranquilamente. E aqui que tá algo muito interessante que você tem que parar para prestar atenção. Essa pessoa gastou quase R$1 milhão, bem mais de R$1 milhão provavelmente, para poder se formar. Depois
Depois que ela se forma, o que que acontece? Ela ainda tem que fazer a residência, então são ali 2 a 4 anos de residência, depois de formado, depois de você ter investido mais de R$1 milhão. Mas aí essa pessoa começa a ganhar bem ali pelos 35 anos, porém, olha a dívida que ela acumulou muitas das vezes. Pablo, mas não é dívida, é investimento, concordo, mas teve que sair dinheiro de algum lugar para essa pessoa conseguir fazer todos esses estudos. E muitos dos casos a pessoa pega financiamento, faz aquele FIES, alguma coisa relacionada a isso, e o que que acontece? Sai da faculdade, faz a residência, começa a ganhar pouco, porque no início você não vai ganhar muito, e tem uma dívida gigantesca lá atrás. E aí o que que tem que fazer? Tem que trabalhar até a velhice, até muitos anos de idade, para conseguir dar uma equilibrada, porque depois começa a ganhar um pouquinho bem, tem a dívida lá que tem que ficar pagando, e aí fala assim, putz, trabalhei pra caramba, estudei pra caramba, justamente agora não vou aproveitar, porque quando a pessoa se forma em medicina, as portas se abrem, né? Aí vem financiamento, você consegue, faz isso, faz aquilo, faz mais plantão, aí faz o quê? Vamos meter umas viagens, vamos comprar uns carrinhos aí legal de luxo, né? Compra umas BM que os médicos gostam, e aí o que que acontece? É dívida atrás de dívida. Quando vai ver, essa pessoa não tem quase nada de patrimônio realmente assim acumulado que tá gerando renda. Não é só dinheiro guardado não, é patrimônio que tá gerando renda, tá trazendo dividendo, tá pensando na inflação a longo prazo. E aí o que acontece? Muitas das vezes os médicos no final da vida acabam frustrados, sem uma renda interessante, sem uma aposentadoria digna do quanto que ele estudou e quanto que ele investiu. Então se você tá se formando em medicina, e eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha, que faz faculdade, não sou contra a faculdade jamais, mas preste muita atenção nas suas decisões. Principalmente quando você começar ali a ganhar dinheiro, ali fazer uma boa renda. Não se iluda, foca o pé no chão, comece a investir agora com pouco, mesmo que seja difícil, dependente da fase que você esteja, comece com pouco, porque quando você ter ali uma guinada na sua vida financeira, você já criou esse hábito, já vai saber onde vai investir, onde vai colocar seu dinheiro, não vai ficar perdido. E eu falei isso do médico, mas o dentista é a mesma coisa, são anos estudando, para depois anos, se a pessoa quer construir ali um consultório, aí tem que comprar equipamento, tem que comprar um monte de coisa, investiu muito lá atrás no passado, começa ganhando pouco, porque não é fácil, tem que ter cliente, né? Então você vai ter que divulgar o seu trabalho, vai ter que se posicionar na internet, vai ter que ter essa adaptabilidade em relação às mídias sociais. Porque hoje, se você é médico e dentista, não é como no passado, eu quero fazer uma consulta, pode ser qualquer um, jamais. Qualquer pessoa hoje pega aqui, ó, olha aqui no Instagram, deixa eu ver esse médico aqui, será que ele é bom mesmo? Quem que segue ele? Tem um perfil privado, sei lá, será que ele é bom mesmo? Todo mundo julga o tempo todo. Então, se você vai trabalhar em algo que é prestação de serviço, você já tem que ter em mente que criação de conteúdo, posicionamento na internet vai diferenciar e muito o seu trabalho. E o próximo que eu vou falar é sobre os advogados. Muito advogado para pouco caso no Brasil. Literalmente é isso que vem acontecendo. Uma formação enorme de advogados, porém não tem trabalho para todo mundo. E aquela pessoa ali que começa a se destacar é uma renda muito incerta, principalmente dependendo da vertente que ela vai focar, né? Porque a advocacia é muito grande. E cada vez mais eu vejo muitos advogados que se formam em direito, não atuam no direito, mas vai empreender, já tem uma noção um pouco sobre essa questão tributária, como que funciona, que é questão de contratação. Então eles acabam até muitas das vezes pegando conhecimento de advogado e aplicando em um empreendimento. Porém, mesmo ali a atuação que ele se formou e investiu anos, acaba não tendo tanto lucro interessante e muitas das vezes usa dessa habilidade, porém empreendendo. Então meio que eles se formam, pensam eu vou atuar como advogado, mas vê que não é tão fácil assim, e nada na vida é fácil. Não tô falando que você tem que desistir se é algo que você acredita, mas como muitas das vezes não é tão fácil, eles acabam falando que eu vou precisar empreender, vou fazer algo que vai me dar um retorno. E aí ele já tem um conhecimento um pouco maior em questão de leis, de regras, muitas das vezes até se associa com alguém, com algum negócio e entra mais nessa parte de contabilidade. Então imagina, a pessoa investiu pensando que ia ser advogado, mas vê que não é tão fácil assim, não é tão simples, a remuneração muitas das vezes não é tão interessante e quando é bem remunerado, às vezes os meses são muito incertos e essa pessoa vai fazer o quê? Vai ter que procurar outra coisa para poder ter uma estabilidade financeira um pouco mais previsível. E qual o problema de todas essas profissões que eu acabei de falar? O problema de todas essas profissões não é dinheiro. O problema é justamente a pessoa começar a atingir uma renda alta
e esquecer ou achar que aquela renda ali vai ser infinita para ela. E como eu vim de uma família que empreendeu, então eles me ensinaram muito isso. Ó, Pablo, o mês hoje da nossa empresa foi muito bom. Não quer dizer que o mês que vem vai ser a mesma coisa. Por mais que a gente crie uma empresa, a gente crie um negócio, tem um pouco de previsibilidade, tem meio que, esse mínimo aqui eu acho que eu não vou chegar a ganhar, porque normalmente isso nunca aconteceu. Porém, mesmo assim, tem que ter pé no chão, tem que ter foco, principalmente focando em Brasil, que as coisas aqui mudam a todo momento. E o que você pode pegar desse vídeo aqui? Siga seus sonhos, realmente, eu não sou contra essa questão, não siga seus sonhos, não siga dinheiro, não. Você tem que ter paixão, tem que gostar do que você faz, tem que querer ser bem remunerado, tem que querer se destacar, ser o melhor sim, porém com muito foco na parte financeira. Isso daí não pode bobear, principalmente se você trabalha com algo artístico, igual eu falei, cabeleireiro. A gente é muito viajado, trabalha muito com arte, olha a beleza nas coisas, e essa parte mais chata, não terceirize também, porque eu vejo muita gente fazer isso. Eu tô ganhando bem, vou contratar uma pessoa aí pra fazer tudo pra mim, vou delegar. Eu adoro delegar as coisas. O que tiver que delegar, Pablo, eu adoro delegar. Porém, tem uma coisa que pra mim é indelegável, que é investimento, porque você tá falando do seu dinheiro, do seu futuro. Você nem precisa fazer, mas você tem que estar ali junto com a pessoa, entendendo, estudando, porque essa pessoa tá construindo patrimônio pra você, essa pessoa que você contratou pra te ajudar. Porém, será que tá fazendo sentido? Então, se você só deixa na mão da pessoa, chegou lá nos seus 40 e poucos anos de idade, o que essa pessoa fez com seu patrimônio? Às vezes foi uma grande cagada. Então, algo que eu, Pablo, vejo como indelegável para a vida de qualquer pessoa, dependente do faturamento que essa pessoa tenha. Finanças, você tem que saber sobre isso. Você não precisa ser especialista, mas você tem que estar ali, junto ali, querendo entender, perguntando, sendo chato com essa pessoa. Se você não tem uma pessoa para poder investir para você, que você seja essa pessoa. Vai ser a melhor decisão que você vai fazer na sua vida. Se você se identificou com esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. 2 vídeos por semana eu sempre posto. Acredito que sempre vai agregar para sua vida, e até o nosso próximo vídeo.